E esse é o vídeo 2 Casa Container, tão esperado por vocês. Eu sei que demorou pra caramba. Se você não assistiu o vídeo 1, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você entra, assiste. Eu vou falar sobre os containers, tipo de containers, modelo, o valor do guindaste, o valor do container. Mano, vamos explicar tudo pra vocês no vídeo 1, tá? No quesito compra. Agora no quesito confecção, você assiste aqui no vídeo 2, beleza? A gente já tá dentro do container aqui, já mudou bastante. Dá uma mostrada lá atrás ali, como é que tá. Falando, eu achei que a casa estaria pronta. Eu achei que já estaria morando lá dentro, estaria tudo perfeito, tudo as mil maravilhas. A gente só consegue trabalhar aqui nos finais de semana, tá? Então o serviço anda aos poucos, devagar. Então eu e minha esposa que tá fazendo tudo aqui em casa, tudo. E tem uns parentes que ajudam aqui e ali. Mas resumindo, o serviço é lento, tá? É demorado, porque a gente não tem muito dinheiro, ok? Sendo que o container é um tipo de construção econômica, mas mesmo assim, quando você fala em acabamento, todo mundo sabe que vai dinheiro, tá? Independente da casa que você está construindo, acabamento sempre vai dinheiro. Então é o seguinte, eu tenho que construir ele de uma maneira que eu possa vir pra cá final do ano já morar, tá? Final do ano eu falo agora em dezembro. Então, nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês tudo que eu fiz nesse meio tempo, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar de algumas coisas, alguns assuntos. A gente vai falar como você faz o corte do container. A gente vai falar como você corta chapas e tudo mais. Como você prende um container no outro. Vamos falar também sobre as ferramentas que você vai usar, tá? Isso é muito importante. Você pode gastar muito usando a ferramenta errada e sofrer bastante, tá? Vamos falar sobre a reestruturação do piso, como vai reestruturar o piso. Vamos falar sobre, mano, um monte de coisa nesse vídeo. Então se liga na parada, cara. É o seguinte, união dos containers. Como é que você une um no outro? O guindaste ele vai vir, independente do seu terreno, independente do lugar. O guindaste ele vai vir, vai colocar um container do lado do outro, um container em cima do outro, dependendo do seu projeto, tá? Só que é o seguinte, os containers não vão ficar unidos. Tá? Eles vão ficar, querendo ou não, soltos ou um pouco separados. E para isso, você precisa uni-los, ok? E qual é a melhor maneira de fazer isso? No caso de um lateral ao outro, que é o meu caso, eu usei parafuso para unir o container, tá? E uma máquina de solda que você tem que ter para construir sua casa container. Então vamos dar uma olhada nos parafusos. Por mais que o cara do guindaste seja perito no assunto de içar as coisas e colocar uma do lado da outra, o container nunca vai ficar 100% coladinho. Então não adianta você só vir e soldar. Você tem que atrair um com o outro, tá? Juntar, unir eles. Então aqui eu usei um parafuso, tá? Parafuso. Aqui eu usei um cano. Então o parafuso ele entra dentro desse cano, é um cano bem grosso, tá? E aqui eu soldei a porca. Então a porca tá soldada, o parafuso ele se movimenta dentro do cano. E aqui eu vou apertando e unindo o container para ele ficar rente um do lado do outro. Então eu fiz isso aqui nesses pés aqui, né, do container, esses quadrados, esses tarugos de ferro. Então eu fiz isso nas quatro emendas dos tarugos. Então eu fiz aqui, eu fiz lá em cima, eu fiz lá atrás na parte de cima e lá atrás na parte de baixo. E aí ficou 100% juntinho. E aí eu consegui encostar um container no outro com uma perfeição bacana. Aqui, esses quadrados vermelhos são essas sapatas de fixação do container. Essas sapatas é o que fixa ele no caminhão, é o que fixa ele no guindaste que coloca ele em cima dos navios e o que fixa ele um em cima do outro nos navios. Então é a parte mais resistente do container, são esses quadrados de ferro bem grosso, tá? Então, aqui eu coloquei um parafuso aqui, certo? E um parafuso aqui. Coloquei um parafuso lá atrás em cima e um outro embaixo, tá? Então eu juntei um container no outro. Depois que você fizer isso, você tem que soldar um container no outro, tá? Eu parafusei, usei o parafuso para unir eles. E agora eu tenho que soldar para que eles nunca mais se separem. Então eu soldei o teto. O teto eu soldei aqui. Soldei, fui soldando, fui soldando, fui soldando, fui soldando. No teto ficou um vãozinho mínimo, tá? Fica um vãozinho mínimo. Então eu coloquei um vergalhão
um pedaço de ferro, seja ele ferro chato, ferro que você tiver em mão, e você solda ali. Tá? Por quê? Você tem que fazer isso antes de tirar a chapa de dentro. Eu vou cortar a chapa de dentro do container. Antes de você cortar a chapa, você tem que fazer isso. Eu vou explicar por que agora, na parte do corte da chapa. Vamos parar o vídeo só para dar uma dica muito importante no quesito solda. O container de metal, e o metal se dilata muito facilmente, tá? Com a temperatura. Então, quando você for fazer a soldagem da parte superior do container, você tem que fazer de maneira gradativa e aleatória, tá? Você não pode pegar simplesmente uma extremidade e começar a soldar até a outra extremidade. Por que você não pode fazer isso? Quando você começa a soldar aqui, essa parte que você está soldando está se dilatando, ok? Enquanto que a parte que você não está mexendo está na temperatura ambiente. E aí automaticamente você dilata uma parte e outra não. Quando o container está num tempo frio ou num tempo quente, ele se dilata por inteiro. Mas no caso da solda não, ele vai dilatar uma parte e outra parte não. E o que isso vai acontecer? Um empenamento, tá? Ele vai começar a se dilatar aqui, ali não, ele começa a abrir. O ferro começa a se comportar de maneira estranha, tá? Você vai ver que um vão que tinha uma medida de X vai ter uma medida de Y. Ele vai estar ou aberto ou vai estar fechado. Então, na hora que você for fazer a solda, pega numa ponta, pega no meio, pega na outra, volta para essa ponta, pega mais à frente dessa aqui, dessa solda que você fez, pega mais à frente da outra, volta para o meio, para você o que? Começar a soldar e amarrar ele de maneira aleatória, beleza? Antes de a gente mostrar para vocês o corte das chapas, eu quero mostrar como é que ficou a parte de cima do container, tá? Porque antes de você cortar a chapa, você tem que fazer a impermeabilização do teto. Porque se você cortar a chapa, automaticamente um dia vai vir uma chuva e a água vai descer entre os dois containers e vai cair dentro da sua casa, certo? E esse é o caso, é lógico, para quem quer fazer um container do lado do outro. Quem quer fazer container em cima e container embaixo é outros procedimentos, né? Mas vamos lá. Que a gente vai chegar nesse aí. Vai mais um container, vai mais dois containers aqui em cima, tá? Essa parte de cima do container, que a gente não tinha mostrado no vídeo 1. Vai mais dois containers aqui em cima. Então tá. Vamos fazer a apresentação aqui da emenda. Aqui você tem um tarugo de ferro, tá? Ele tá soldado aqui entre os dois containers, ok? Aqui eu passei silicone de ponta a ponta. Eu passei silicone e coloquei essa manta, que é uma manta asfáltica com uma película de uma folha de alumínio, tá? Então, ela adere muito bem, não precisa de maçarico. Você coloca, não vaza água de jeito nenhum. Pode alagar aqui de água que não vaza, tá? Então olha aí como que é. Uma outra ideia que eu quero dar para vocês, para você que nunca subiu em cima de um container, o que acontece? O meio aqui, ó, é sólido, não balança nada. Na extremidade também é sólido aqui, ó, não balança nada. Agora a chapa do meio, ó, ela é mole. Você consegue mostrar a chapa abaixando? A chapa do meio, ó, ela é mole. Então, você não tem sustentação aqui na chapa, ok? Então, se por acaso você for pôr uma caixa d'água, olha como eu fiz aqui. Para você pôr a caixa d'água no container, você tem que fazer isso aí. É lógico que tá improvisado, né, gente? É o seguinte, ó, você tem uma viga U aqui, uma viga U aqui, transferindo o peso da caixa d'água para as extremidades, nunca no meio, tá? Porque esse meio, na verdade, ele não precisa ter resistência. O container vai carregado com 22 toneladas e o meio não precisa ter resistência aqui, o teto. Que como eu falei no vídeo 1, nenhum container fica chapado um em cima do outro, fica sempre uma distância, tá? Eles ficam presos um no outro, mas fica sempre uma distância. Nunca o chão do container de cima encosta no teto do container de baixo, beleza? E hoje tá um tempo quente, olha o céu. Poucas nuvens, temperatura de 35 graus, tá? Depois a gente vai falar sobre a temperatura, sobre o calor, sobre o frio dentro do container no final do vídeo. Vamos falar agora sobre o corte das chapas.
na hora de cortar chapas, você tem que escolher a ferramenta certa, tá? Muita gente se pergunta: esmerilhadeira pequena corta? Corta. Esmerilhadeira grande corta? Corta. E corte plasma? Corta? Corta. E maçarico? Corta? Corta. Qual método é melhor para se cortar as chapas do container? No meu caso, você pode ver que eu cortei quase tudo que tinha de chapa aqui. Ó, cortei tudo. Você não percebeu no começo do vídeo, aqui são 2 containers, um emendado no outro. Então aqui eu tirei as chapas, tá? Só deixei esse finalzinho aqui que é 2/4. Que vão ser 2/4. Então eu cortei as chapas. A chapa é uma chapa relativamente grossa, como eu tinha explicado no vídeo 1, e dá um certo trabalho de cortar, porque ela faz um zigue-zague. Então vamos lá. Eu cortei, acredite se quiser, a maior parte do container com uma esmerilhadeira desse tamanho aqui, ó. Deu out, tá? Eu vou fazer comercial da marca. Ela não me deu nunca me deu nada. Tudo eu comprei e paguei caro. Mas essa marca é fodástica, tá? Essa desgraçadinha aqui, ela cortou o bagulho direto, cara. Direto. Tira um, põe outro. Tira um, põe outro. Tira um e põe outro. Cara, é o seguinte, eu paguei na casa do serralheiro o menor preço que eu consegui, tá? Foi uns 3 reais. Eu paguei o menor preço que eu consegui, uns 3 conto. Se você for numa loja grande ou num lugar careiro aí, eles vão te cobrar 6 reais num disco desse aqui, ó. Tá? Que é dessa menina aqui. Ok? Depois que eu terminei de cortar quase tudo, aí eu comprei essa outra menina aqui, tá? Minha mulher viu eu sofrer e me deu essa aqui. Cara, eu devia ter feito desde o começo com essa aqui, ok? Por que, Leandro, ela é maior? Não, por causa da economia. Eu paguei aqui uns 600 e pouco, 700 pau isso aqui. A mulher comprou, né, e pagou isso aí. E olha o tamanho do disco dessa. Olha o tamanho do disco da outra. E aqui que está a diferença, é no preço do disco, tá? Esse disco aqui, você compra e você paga 8 reais. E você corta muito mais que esse aqui, que você vai pagar 5, 4,50 e vai cortar só uma merreca. Então vale a pena você comprar uma máquina grande para fazer o corte da chapa. Vale a pena você comprar uma máquina grande. Leandro, e a corte plasma? Tudo bem, a corte plasma também dá certo. Só que o container tem tinta epóxi, tá? Essa tinta interna quanto externa é uma tinta epóxi, uma tinta fodástica. E muitas vezes a corte plasma perde o contato, tá? Pode acontecer. E outra, toda vez que você esquenta a chapa demais, você destempera essa chapa, tá? Então essa chapa tem uma dureza X, é um aço X. Toda vez que você esquenta, você destempera esse material e ele acaba perdendo um pouco da sua resistência, acaba enferrujando mais fácil. Então assim, a esmerilhadeira esquenta, a chapa esquenta, mas a corte plasma esquenta muito mais. E o maçarico esquenta muito mais ainda. Então você tem tirar a têmpera do material. Então eu aconselho você comprar uma esmerilhadeira dessa aqui, protetor de ouvido e arregaçar. Olha eu cortando as chapas aí, o trabalho que deu com a esmerilhadeira pequenininha. Se liga. Quando começar a cortar, eu vou tentar cortar essa lateral para ver quanto que um disco de corte pequeno, ó, esmerilhadeira pequena, ó, vai render, tá? Eu não tenho a grana para comprar grande ainda, então eu vou usar a pequena e eu vou abrir essa porta com essa pequena mesmo. Simbora? Então vamos lá tirar a chapa. Luva, certo? Aquelas luvas de tipo de couro, né, que vende. Porque isso aqui é uma navalha, viu, galera? As pontinhas, eu não consegui cortar as pontinhas. É mais complicado de cortar as pontas. Não é problema. Aí, vamos lá.
e afiado, por isso você tem que estar de luva. Senão você perde dedo, perde mão, perde braço. Pronto, galera, ó. Chegamos no container verde. Ficou um vão aqui de mais ou menos uns 5 milímetros. Coisa fácil de se tampar também aqui, tá? Esse vão vai ficar. Esse vão não tem jeito. Ele fica. Vou mostrar o vão pra vocês. Olha lá. Fica um vãozinho. É normal ficar esse vão, porque eles não ficam encostados um no outro, né? Eles ficam com esse vão tanto. Esse vão é tanto embaixo quanto em cima. Quando eles estão no navio, eles não ficam encostados no outro, ó. Ali eu já fiz a impermeabilização ali em cima, tá? Então aqui não vai descer água por aqui. E agora é cortar essa outra aqui no mesmo procedimento. E quando eu for soldar, eu vou gravando e mostrando pra vocês. E só pra lembrar, quando você usa o disco grandão de 9 polegadas, ele vai ficando pequeno, certo? Quando ele chegar no limite máximo de uso, que você não conseguir usar mais, aí você pega o disco dessa grandona e põe na pequena e continua cortando. Então a economia é muito grande, entendeu? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, ai meu Deus do céu. Tem uns caras que vai ficar dando uns pulos, mas tranquilo, entendeu? Você pode fazer, se você for ninja, que nem eu. Aí, vamos lá. Agora, reestruturamento do piso. Tudo no container foi calculado para sua máxima resistência, tá? Então as paredes, elas fazem um zigue-zague para trazer o que? Resistência nesse caixote gigante. Quando você corta, tá? A partir do momento que você abre uma porta, uma janela, você está tirando a estrutura do container. Lembrando que ele aguenta muito peso, certo? Ele aguenta 22 toneladas e ele aguenta que você consiga empilhar 9 em cima dele com esse mesmo peso. Então ele é muito forte mesmo. Então assim, conforme você for mexendo, você tem que ir reestruturando, ok? Quanto mais radical é a sua mudança, mais você tem que investir na estrutura, tá? Para você reforçar a estrutura. Então vamos lá. Por mais que você junte os dois containers e deixe ele encostado um no outro, sempre vai ficar um vãozinho aqui, porque o container, ele não encosta um no outro, tá? No navio, aonde ele esteja, ele encosta somente as extremidades. O meio, o teto não fica encostando um no outro, somente as extremidades se encostam, se tocam, tá? Então olha o vão que ficou aqui, ó. Ficou um vão, ok? Quando eu olhava para esse vão, eu vi o chão lá embaixo. E depois que eu cortei a parede, o container ficou mole, super mole. Você pulava assim, ó, ele balançava, ok? Ele ficou super mole. Quer dizer, tirou completamente toda a estrutura do container lá que eu arranquei as chapas. Então, eu peguei umas vigas e soquei embaixo dele, ok? Então vamos lá, eu vou fazer um desenho aqui na aula. Então vamos lá, a gente tem aqui as extremidades dele, que é aqueles tarugos de ferro que eu falei, né? São os tarugão de ferro que tem aqui, ó. O meu container eu deixei alto do chão, tá? Para se por acaso eu precisasse passar encanamento, esgoto. Cara, se eu deixasse esse container encostado no chão, eu ia me arrepender até o fim da minha vida, tá? Porque eu vi que ele longe do chão, eu tenho mais possibilidades, eu tenho, cara, um leque de opções de modificações, tá? E de reforços e de vice-versa. Então eu deixei o meu longe do chão. Então eu fiz uma coluna aqui, tá? Com uma sapata, que é o chão, ó. Eu fiz uma coluna aqui, com uma sapata. A sapata que eu fiz foi uma sapata de 40 por 40. Qual é a profundidade que isso está do chão? 40. Só isso sustentou meu container com todo o peso em cima tranquilamente. Leandro, você teve que reestruturar o meio, porque você tirou a chapa e o meio ficou mole. Por que você já não pensou? Por que você já não fez uma coluna aqui no meio? Se você for fazer uma coluna no meio, você vai ter que calcular muito bem, tá?
Por quê? Porque essa sapatinha que ele tem aqui, ó, esse pé do container, ele tem uma saliência, tá? Ele é um pouco mais para fora que a coluna principal, tá? Então você tem uma diferença daqui para a coluna, tem uma diferença aqui, ó. E essa diferença aqui é a diferença que você tem que calcular para fazer essa sapata aqui no meio. Se você for arrancar chapas do meio, é muito legal que você tenha uma sapata no meio. Ah, Leandro, eu não vou arrancar chapas do meio. Não vou. Então não precisa ter sapata no meio. Ah, eu vou fazer só para reforço, desencargo de consciência. Você faz, não precisa. Você faz. Agora, se você for cortar a parede, aí obrigatoriamente você precisa, tá? Aí você vai ter que calcular. Por quê? Essa sapata do meio, ela vai ter que ser mais alta do que as sapatas das extremidades, porque você tem a diferença aqui que é do pé do container, ok? Como eu não fiz essa sapata do meio, eu reforcei ele depois que ele já estava no lugar. E vamos mostrar isso para vocês agora. Então, pessoal, eu comprei no ferro velho, não precisa ser nova as vigas, lógico. Comprei no ferro velho a R$3 o quilo, umas vigas, tá? Comprei viga U e viga I. Então aqui você tem uma viga I, tá? E uma viga U. Como é que eu fiz a sustentação aqui? Quando eu cortei as paredes, o container tava nivelado, niveladinho. Quando eu cortei as paredes, ele saiu do nível, tá? Ele ficou torto. Por quê? O meio cedeu. Então, eu tive que colocar ele no nível de novo, tá? E como é que eu fiz isso? Com um macaquinho de caminhão de 2 toneladas, macaquinho que você paga aí R$150, ok? No máximo. Então eu coloquei o macaco aqui na terra, coloquei uns tarugos de ferro, macaqueei o container, ergui ele um pouco e soldei as vigas, tá? Então aqui tá tudo soldado, ok? Aqui eu tenho a base dela. Leandro, mas você não enterrou a viga no chão. Cara, a construção de container não tem nada a ver com alvenaria, tá? Esquece essa bosta de alvenaria, tira isso da sua cabeça. Tira esse negócio da sua cabeça. Você está construindo com container, esquece esse negócio aí. Tá? Deixa os caras, as outras pessoas, as convencionais, se matarem construindo casa de alvenaria. Você está construindo de uma maneira diferente. Você cavoca se você quiser. Você não é tatu, tá? Eu não sou tatu, você é tatu? Eu coloquei por cima do chão. Porque a mesma terra que tá aqui tá lá embaixo. Você cavoca para a coluna não mexer lateralmente, não se deslocar para os lados. Você não cavoca para o bagulho deixar de afundar, não. Aqui ela tá por cima do piso, por cima do chão, e aqui vai um contrapiso aqui embaixo, tá? Então aqui eu vou jogar pedrisco e aqui vem um contrapiso, tá? A única regra que você tem que seguir é não deixar a água correr por aqui, tá? Porque assim, se ela está debaixo do chão, se a viga está debaixo do chão, ela tem uma vantagem, porque a erosão é mais difícil de acontecer, tá? Então, se ela está por cima do chão, a única coisa que vai tirar a terra daqui de baixo é o quê? É a água. Então é só não deixar a água correr aqui, que vai dar tudo certo. Então tá por cima do chão, o peso do container eu soltei todo em cima da viga, e tá aí firme e forte, ok? Aí você vai falar assim, não, mas isso vai cair, vai afundar, vai isso, vai aquilo. Cara, o trem... Vamos lá na ferrovia. A ferrovia tem viga? Ferrovia tem broca? Ferrovia não tem nada disso, cara. É um trilho num pedaço de pau em cima do monte de pedra, tá bom? A terra não vai engolir o seu container, tá? Tira essa ideia. Sabe a casa de alvenaria? A casa de alvenaria tem que ser tudo afundado no chão, porque ela não pode balançar, ela não pode tremer, ela não pode acontecer nada com ela, não vai aparecer um monte de rachadura na parede, ok? O container não tem essa de rachadura. Se seu container rachar, cara, o restante do mundo acabou, tá? Apocalipse. Cuidado. Então, não tem problema nenhum. É polêmico isso aí. Não tem problema nenhum ficar por cima da terra. É só a água não correr por aqui. Quando eu fizer o contrapiso e fechar toda essa parte de baixo no tijolinho, tá? Eu vou fechar tudo aqui no tijolo e fazer o contrapiso aqui. Nada de água, nada vai correr aqui pelas colunas, ok? E aqui ficou super resistente. Aí você faz também, segue seu método. Se você não acredita no que eu tô falando, você segue seu método. É lógico, é bom que todo mundo teste outros métodos e outras maneiras aí para ir
poste as suas experiências também, faça um videozinho, mostre pra galera qual foi o seu método, se foi melhor que o meu, pra gente conseguir trazer mais informação nesse YouTube, que é uma ferramenta maravilhosa. Beleza? Então aqui tá a nossa estrutura. E outra coisa que eu descobri é que aqui embaixo, cara, tem um tipo de piche, uma pintura asfáltica, que, meu, nem com a máquina de solda eu consegui queimar essa tinta, cara. É um negócio fantástico. Então essa tinta preta aqui, ó, ela aguenta muito, muito mesmo. E outra coisa que eu percebi, aqui embaixo não tem aranha, não tem abelha. Eu olhei aqui, mostra pra lá, Aline, isso aqui, ó. Eu falei, cara, aqui é mato, tá? Aqui é um lugar bem afastado do centro urbano. E eu falei, putz, isso aqui vai encher de abelha, encher de marimbondo, né? Não tem abelha, não tem marimbondo, não tem aranha. Eu falei, mas como pode, cara? É o tratamento químico dessa madeira, tá? O tratamento químico dessas chapas. É uma química tão feroz aí, tão ferrada, que os bichos não faz caso aqui. É impressionante, uma curiosidade que eu queria passar para vocês. Vamos falar agora sobre fazer a reestruturamento do teto. Beleza? A gente falou do piso, do chão. E agora vamos falar do teto. Antes da gente falar o que eu fiz no teto, eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma barra chata de ferro. Essa barra chata a gente usou aqui, ó. Ok? Então, a minha esposa foi lá embaixo do container. Ela empurrava a chapa e calçava a chapa lá por baixo. E eu vinha por cima aqui soldando e fazendo a emenda aqui. Resumindo a história, ficou rígido. Não balança nada. Mesma coisa que pisar no piso de alvenaria e vice-versa. Ficou muito resistente. Tá? Agora no teto. No teto eu usei duas vigas U. Eu peguei duas vigas U. Coloquei uma de costa para outra e soldei. Leandro, eu posso usar tubo? Pode usar tubo. Pode usar uma viga aí, se você tiver dinheiro. Se você tiver grana, tá? E comprar essa viga, que é um pouquinho mais cara, você faz a estrutura do teto e vai ficar muito show. Vai ficar muito da hora. Eu fiz com essa viga e ficou muito bom também, tá? Deixa eu ligar a elétrica aqui. Vai. Então eu fiz com essa viga e ficou muito bom. Ficou legal pra caramba, olha aí. Essa viga, ela está fixada de que maneira? Lá naquela extremidade, no meio e na outra extremidade aqui. Ali, mesma coisa. Naquele container, no meio e na outra extremidade ali. Não fixe essa viga nessa chapa do teto, tá? Não fixe ela na chapa do teto. Eu fixei a primeira na chapa do teto, ficou bem resistente, mas essa chapa, ela, como eu falei, não vai estruturar nada a sua viga, tá? Então não precisa você soldar essa viga na chapa do teto, é bobeira. Só solda aqui na lateral, no meio e no final. E aí você vai ter uma viga forte, resistente, ó. Não balança nada, super resistente, show! Então aí o reestruturamento do teto é esse aqui, porque o teto ele vai querer ceder. Quando você arranca as laterais, né, as paredes do container, você arranca elas, o teto vai querer ceder do mesmo jeito que o piso, tá? E aí aquela mesma história. Antes de colocar as vigas, você vai pegar um macaquinho, vai macaquear e vai fazer a solda. Agora a gente vai falar de chaparia e a fixação das chapas. É o seguinte, o que é chaparia? Eu tava pesquisando na internet. Tem pessoas que compram um container, tá? E montam dentro dele uma puta casa da hora, só usando gesso. E tem gente mais radical como eu, que vai deixar pedaços do container à mostra também dentro da casa. Não só a parte de fora vai ficar à mostra, como a parte de dentro. Vai sempre ter um pedacinho que o pessoal vai olhar e falar, pô, estou dentro de um container, tá? Porque assim que eu colocar gesso em tudo isso, a pessoa vai falar assim, caramba, eu estou num container ou eu estou numa casa? Então vamos falar da chaparia. Olha o banheiro aqui. Isso aqui é o banheiro, galera. E é o seguinte, foi feito com chapas que eu retirei aqui das paredes do container.
E essa chapa, eu tive um certo problema para locomover ela, porque ela é pesada pra caramba, tá? Então a primeira dica que eu dou pra vocês que quer reutilizar a chapa do container para fazer cômodos e fechar áreas dentro do mesmo, você usar as próprias alças. Ó, no container você tem alças. Essas alças serviam para amarrar a carga dentro do container, tá? Tem um caixote aqui num pallet, os caras amarram nessas alças, tá? E aqui no chão eu tirei as alças, e é uma alça aqui, ó, tirei essa alça, soldei a chapa para poder movimentar a mesma. Tome muito cuidado porque isso aqui é uma navalha, pode cortar a sua mão e é perigoso. Então ali, ó, eu tenho até uma soldada ainda que eu não tirei, tá vendo? Que foi o que eu usei para carregar a chapa, para poder movimentar ela com mais facilidade. Leandro, é só pôr uma chapa do lado da outra e soldar? Não, você tem que fazer uma estrutura para essa chapa ficar. Quando você tirar a chapa da parede, ela vai ficar toda torta, toda torta. Então você tem que ter uma estrutura para colocar essa chapa, soldar ela para ela voltar a ficar retinha de novo, tá? Quando eu tirei ela da parede aqui, eu falei, caramba, isso vai ficar tudo torto. Só que depois que eu fiz uma armação de ferro e coloquei ela, soldei, ficou perfeito, tá? Então aqui no banheiro a gente tem uma armação de ferro, ó, com cantoneiras, tá? Então eu passei cantoneiras aqui em cima, cantoneira deixando aqui embaixo. Eu fiz um cubo, tá? Então eu fiz um cubo. A cantoneira que eu usei foi cantoneira como essa aqui, ó. Cantoneira simples. Já ia comprar, vai pagar bem baratinho. Então eu fiz uma armação, um cubo de cantoneira para vir com a chapa em cima das cantoneiras. Olha o vídeo aí do banheiro lá dentro, quando só era chapa. Olha o banheiro aqui, ó. Agora é só comprar os canos, fazer a parte de hidráulica e de elétrica pra gente entrar com o drywall. Mas já tá pintado já e... E Fernando? Nossa, mãe! Aperta os dois botões, o botão grande. Nossa, foi o Chico do Fernando embora. Foi embora, Xixi! Olha aí, Aline. Olha o trampo que deu. Fazer a emenda ali, ficar no mesmo desenho. Ó. 2 pedaços de chapa. Cantoneira aqui, ó. Par de cima. Agora você se prepara. Porque se você não conseguiu imaginar esse container como uma casa, você vai conseguir imaginar agora, tá? Se faltava um clique para sua imaginação funcionar, você vai ver aqui no banheiro. O banheiro tá quase terminado, ok? Lembra que eu tô trabalhando nos finais de semana, piriri pororó, então a gente tem uma certa limitação no quesito tempo, tá? Então olha aqui. Aqui é uma porta de madeira que foi colocada e onde só tinha ferro. Eu vou mostrar para vocês como que eu coloquei essa porta ali. Eu vou explicar mais ou menos como que foi o procedimento para fixação dessa porta. Esses parafusos aqui é tudo acabamento. Tem gente que não manja, tem gente que já sabe que aqui eu vou passar massa e vai ser dado o acabamento, tá? Que a porta ela não vem pronta, a porta você tem que pintar ela. Por mais que ela esteja bonitinha assim, você tem que pintar, tem que fazer o acabamento, lixar e todo um quesito. Então aqui, o batente eu precisei cortar o batente, porque o batente ele vem muito largo, ó. Esse é o batente novo. Ele vem muito largo, tá? Só que ele tem umas marcas aqui, ó, uns vincos. Esses vincos você já segue de referência para você cortar ele, pra você deixar ele menor. Então eu tive que cortar o batente da porta, deixar ele um pouco mais fino. É uma baita porta bonita. Nos quartos aqui vai ter uma porta igual a essa, bem grandona. Eu vou ter que abrir mais aqui, né? Vai ficar bonito pra caramba. E aqui vai ficar na chapa. Aqui vai ficar na chapa, que eu vou pintar de branco. Vai ficar chique. No vídeo 3, se Deus quiser, a gente já vai ter um resultado legal nessa chapa. Vocês vão ver que bonita ela vai ficar. Então vamos entrar dentro do banheiro? Simbora. Você tá com vontade de cagar? Chega aí. Olha aí, aqui você já consegue perceber que você não tá mais dentro de um container, tá? Se você parar aqui dentro do banheiro para cagar por 2 minutos, você vai ver que, ou você vai se sentir estando numa casa normal. Então aqui a gente já tem cerâmica, ó. A gente tem vaso, tem o mijador, o mictório, né? E tem uma pia, ok? Tudo funcionando já tem água, tudo, ó. Puxa descarga, sai água aqui, ó. Então assim, deixa eu desligar a ventilação aqui.
falta o porcelanato, falta acabamento. Esse banheiro vai ficar show de bola e você vai ver ele completo no vídeo 3, tá? E Leandro, você colocou o azulejo direto na chapa do container? Não. Olha aqui em cima, é drywall. Olha aqui do lado, aqui ó. Esse aqui eu deixei faltar 2 só pra vocês verem aqui ó. É drywall, é gesso, tá? É gesso. Gesso cartonado. Drywall é gesso cartonado. Então, é umas placas de gesso que você vem parafusando e monta ou qualquer cômoda que você quiser dentro do container, tá? Leandro, como é que funciona esse negócio de gesso? Você pesquisa, aí tem muito vídeo, põe drywall, como colocar, como fixar, como trabalhar com drywall. Vai ter uns caras que vão ensinar você e você vai se maravilhar com drywall, tá? Você nunca mais vai querer colocar um tijolo sobre o outro depois que você assistir os vídeos do drywall, beleza? Assiste, pesquisa aí, drywall, eu vou pôr uns links aqui embaixo para ajudar vocês. Drywall, você vai ver a facilidade de se erguer uma parede com esse drywall, tá? Para você que não manja, que não conhece, que não sabe o que é o drywall, pesquisa lá. Então aqui vai ser um forro, né? Um forrinho legal, bacana, todo branquinho, com as luminárias, você já consegue imaginar isso. E aqui o banheiro já mostra que o container pode trazer o conforto de uma casa de alvenaria. Você pode colocar uma pia, você pode colocar um vaso, você pode colocar uma mictória, você pode montar a sua casa do jeito que você sempre sonhou, tá? No container. Antes da gente falar de frio, de calor, do clima dentro do container, a gente tem que falar sobre isolamento térmico, tá? Então assim, isso é uma placa de drywall, tá? É um gesso cartonado, cartão. É um gesso com cartão. Aí tem gente que não conhece isso, vai falar, mas isso é resistente, mas isso funciona. Mas, cara, pesquisa sobre drywall, tá? Nos Estados Unidos dificilmente o cara constrói uma casa de tijolo, tá? Esse negócio de colocar, fazer casa de tijolo é do passado, isso aí. É pra quem gosta de sofrer, como o brasileiro que adora sofrer, faz casa de tijolo, beleza? Então assim, o drywall, ele é usado nos States muito antes de chegar aqui no Brasil, de ser usado aqui no Brasil, já era usado lá, tá? Chegou aqui no Brasil e aí o pessoal começou a usar, porque o brasileiro é cheio também de paradoxos, né? Ah, será que é bom? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, os caras têm medo de se arriscar. E aí demorou pra começar a bombar o drywall. Hoje já é bem comum o drywall, tá? Firmas, empresas, tanto interno quanto externo usam drywall. Então tá, essa é a estrutura do drywall, tá? Isso aqui é uma canaleta e esse aqui é um montante. Eu só parafusei aqui pra você ter uma noção, tá? De como que funciona. Então a gente tem o drywall, o montante e a canaleta. E é isso que você vai ter que comprar para construir suas paredes. Assista o vídeo de drywall no YouTube. Isolamento térmico. Isso aqui é lã de rocha, ok? É bem parecida com a lã de vidro, só que é menos perigosa, tá? Ela coça, pinica pra caramba, isso é um perigo, tá? Fica coçando a pele, você tem que usar um macacão para utilizar ou mexer com essa lã. Só que ela isola o calor e o frio, tá? Ela isola mesmo. E como você vai colocar ela no container? Você vai colocar os montantes e o drywall, tá? Então o drywall vai vir aqui, ó, revestindo o container inteiro, ok? E entre o espaço entre o drywall e o container, você vai colocar essa manta. Ó, a manta vai encaixar assim, ó, tá? Ela vem em placas. Você vai encaixar a manta. Então você vai encher isso aqui de manta. E aqui você vai criar uma atmosfera, tá? Isolante. Então vai vir calor aqui, aqui não pode esquentar. Vai ter frio aqui, aqui não pode esfriar. Beleza? Então aqui no banheiro, se você for olhar, aqui em cima você consegue ver as mantas aqui, ó. Em cima do banheiro todo, que é o único lugar que a gente colocou essas mantas, tá? Aqui dentro do container tá cheio de manta aqui, ó. Tudo isso aqui a gente vai utilizar na construção, beleza? Então aqui a gente tá cheio de manta aqui nas paredes, ó. Aqui dentro tem manta em todo lugar, para criar uma atmosfera bacana, tá? Outra coisa, uma outra vantagem, a manta, ela é acústica.
ela traz uma acústica. Então, aqui dentro do banheiro, quando você fecha a porta, você pode peidar com força, que ninguém vai escutar o seu peido lá fora, beleza? Aí tem vários tipos de manta, você pode pesquisar. Tem manta de rocha, lã de vidro, isopor. Você vai aqui você achar melhor, tá? Todas elas têm um ponto positivo, um ponto negativo, tem um preço acessível, é um pouco mais cara. E aí vai da forma que você quer construir, ok? Leandro, você que já tá com o container há um ano, né, Aline? Já faz um ano já. Já, um pouquinho. Há um ano, o que você pode falar sobre temperatura? Que agora eu tenho critério para falar sobre isso. Eu não sou mais qualquer cu de jegue que tá falando que é quente, que é frio. Eu sou um cara que tem container há um ano e tá aqui hoje, num solzão lá fora rachando, temperatura lá fora tá 35 graus. E eu posso falar pra você como é que tá aqui dentro agora. É o seguinte, aqui dentro não tá frio. Não posso falar que tá frio. Tá quente? Tá quente. Tá quanto que tá quente, Fê? Meu sovaco não tá suando, porque quando eu comprei o container, o pessoal falou assim: é muito quente, você não vai aguentar, você vai morrer. Ah, vou morrer, muito quente, começa a derreter. Sabe aquele filme Ao Centro da Terra, Viagem ao Núcleo da Terra, que os caras começam a derreter dentro da nave? Eu achei que era desse jeito. Não é, gente, não é. Ó, não tem janela. Não tem janela, tem só as duas portas. Filma as duas portas ali, olha lá. Tem as duas portas lá, não tem janela. E eu não tô morrendo aqui dentro, cara. Eu não tô morrendo aqui dentro. Eu vou abrir uma janela aqui, vou abrir uma janela no quarto das crianças lá no fundo. Vai ter uma janelona enorme aqui do lado. Não vai ficar quente. Entendeu? Outra coisa, você quer acabar com o calor? Mano, é super fácil acabar com o calor dentro do container. Sabe como você acaba com o calor? Usando tinta branca. Tinta, esmalte branco. Você compra uma lata de tinta branca, passa no teto, passa nas paredes do lado de fora e acabou o calor. É refletir a luz do sol, tá? Você vai refletir a luz do sol quando você passa uma tinta branca, tá? E aí essa cor não vai absorver tanto calor, beleza? Uma outra ideia que você pode fazer e pode usar é a manta com aquela parte de alumínio. Isso aqui é uma maneira barata de você reduzir a temperatura do seu container, tá? Cara, isso aqui é quase um espelho, tá vendo? É um alumínio. Ele vai refletir mais ainda do que a tinta branca. E vai deixar o ambiente completamente fresco. Leandro, mas isso aqui, essa fitinha é muito curta. Não, tem rolo de 1,20 m de largura, tá? De 1 metro de largura. Rolo disso aqui. E aí você compra e passa isso no container. Ele é adesivo, olha lá. É adesivo. Você puxa um adesivo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra galera. Que o bagulho é grudento, cara. Ó, é um piche. Tá vendo, ó? É quase uma manta asfáltica mesmo, com uma camada de alumínio, ó. Então você vai colar isso lá no teto do container num dia que estiver bem quente. E isso aqui vai refletir toda a luz do sol e aqui vai ficar tranquilo. O problema do container, muita gente acha que é o calor. E o calor é um dos menores problemas, tá? O problema do container é o frio. O frio é zica mesmo. Pode estar um dia como hoje, quente pra cacete. Quando chegar a madrugada, que der mais ou menos 1 da madrugada, vem um sereno, ok? Esse sereno ele molha a chapa do container por fora. O container começa a suar por causa desse sereno. E aí sim a temperatura despenca. Aqui dentro fica muito frio mesmo. Se for uma noite com vento, fica muito frio mesmo, tá? O calor, o cara tira a camisa. Eu não tô suando, não tô pingando suor, então não tá quente. Não tô pingando suor, ok? Tem casa aí de alvenaria que é muito mais quente que esse container, pode acreditar, ok? Então eu não tô pingando suor. Tá um dia super quente. O calor não é o problema, o problema é o frio. O frio é zica mesmo. E o frio, a tinta não vai resolver, a manta refletiva não vai resolver, a telha, tem aquela telha galvanizada com isopor no meio, também não vai resolver, telha sanduíche. Pro frio, somente a manta térmica. Então a manta térmica tem que ter, galera.
A manta térmica é o que vai isolar o seu container do mundo exterior no quesito clima-tempo, beleza? Então, do clima eu queria falar isso. O problema não é o calor, é o frio. O calor é fácil de resolver, só você pintar de branco ou usar uma manta refletiva ou uma telha tipo sanduíche, alguma coisa do gênero. Beleza? Pessoal, o vídeo 2 chegou ao final, só que a gente já tem promessas para o vídeo 3, tá? Leandro, os vídeos estão demorando demais, não sei o que, mas eu sei, galera, é complicado, cara. Eu queria colocar um vídeo toda semana, mas é complicado. A gente vai tentar lançar aí um vídeo de mês em mês, mas com bastante conteúdo, tá? No vídeo 3 da Casa Container, eu prometo que a gente vai descer, tá? Lá para a Baixada e vamos entrevistar alguém que mexe com container, tá? Então a gente vai tirar mais algumas dúvidas com alguém que faz casa em container, que faz lanchonete em container, para saber qual é a parte mais difícil, a parte mais fácil, quais são as maneiras de isolamento, qual é melhor, qual é pior, tá? Pra gente ter, sei lá, uma opinião de um terceiro que só mexe com isso. Vamos falar também sobre os mitos das casas container. Pô, Leandro, será que o celular funciona dentro do container? Será que é fácil pegar uma estação de rádio dentro do container? É verdade, você tem uma certa dificuldade dentro do container para essa coisa. E eu vou falar mais sobre isso, sobre ondas de rádio versus container, né? E no caso também de usar o celular. Vamos falar também sobre raio. Muita gente perguntou de raio, se não é perigoso, se chama raio, se o raio cair, a pessoa morre, o que acontece? Vamos falar no vídeo 3 sobre raio também. Vai ser bastante legal. E aí vamos mostrar o banheiro pronto, tá? O banheiro 100% pronto, vídeo 3. Ok? 100% funcional. Vou mostrar a parte também do esgoto. Quero tentar mostrar para vocês a parte do esgoto. E a gente... Leandro, eu queria ver sobre drywall. Drywall você pesquisa na internet, sites de drywall. Você vai ter uma gama de informações. Como aplicar esse drywall no container, eu já dei alguma dica para vocês. Só que ao decorrer dos vídeos, a gente vai sempre acabar vendo um pouco de drywall. Vou mostrar umas ferramentas que são usadas em drywall, vai ser bem legal. Beleza, pessoal? E é isso aí. Então fique esperto pro vídeo 3 Casa Container. Vamos lançar uns vídeos intermediários, se Deus quiser. Também com muita coisa e muita informação bacana para vocês. E tem novidade aí na Moto Cabreto também para quem curte moto, quem curte mecânica, tudo. Vai ter novidade, se Deus quiser. E a gente quer montar o que? Eu quero montar uma oficina, tá? De container lá nesse terreno que eu tenho. E vai ser bem bacana, cara. Então eu só consigo mandar os vídeos para vocês a partir do momento que eu colocar um container lá para montar uma oficina dentro, tá? Leandro, quando é que você vai ter esse container lá? Quando é que você vai montar essa oficina lá? Mediante os meses aí de janeiro, fevereiro, provavelmente já vai ter um container pequeno lá embaixo como oficina. Aí sim a gente pode ter as ferramentas e lançar outros vídeos interessantes, tá? No meio desse período a gente só vai ter vídeo casa container mesmo. Vai ser muito difícil trazer algum outro tipo de vídeo para vocês, porque eu não tenho ferramenta mais aqui em casa, tá tudo lá. Então eu tenho que montar uma oficina para poder mandar os vídeos para vocês, beleza? A gente montar os vídeos e fazer experiências, a gente tem que ter uma oficina. E lá a gente vai ter isso aí. E mano, cara, vai ser demais. Vai ser da hora, porque os vizinhos estão bem distantes da gente, então vai poder explodir bastante coisa, fazer bastante coisa interessante. Beleza, pessoal? É nóis, compartilha, mano, curte esse vídeo, dá o joinha para ajudar a gente a terminar essa casa container, entendeu? E lançar outros vídeos o quanto antes para vocês, beleza? É nóis, tamo junto. Cara, deixa seu comentário aí, se você tá construindo uma casa de container, pô, deixa seu comentário aí embaixo. Já tô construindo uma casa modular, tô construindo a minha forma de construção foi X, foi Y, eu tô arriscando algo novo, que não é container, é outro tipo de construção. Coloca aí também, a gente vai estudar todas essas maneiras de se construir de modo reciclável e aproveitando o máximo de coisas possíveis, beleza? É nóis, falou pessoal. A gente não sabe fazer tudo de ar-condicionado, de exaustão, ventilação. Ó, mostra tudo. Ó, rapaz! Eu comecei a mexer com drywall nesse momento desse instante, tá? Eu não tenho experiência nenhuma com drywall, nunca mexi com drywall, tá? Só que pelo que eu assisti na internet é algo simples e fácil. Fernando, segura aqui e olha pro pai. Vê o pai nessa tela aí, segura firme. Não balança, segura. Pessoal, é o seguinte, para colocar a porta. Então, pessoal, olha lá.
Um batente eu já coloquei, estou fazendo o mesmo procedimento no outro batente. Coloquei a cantoneira e parafusei a cantoneira no batente. Então, se for por porta de madeira no seu container, esse é o melhor. Que da hora. A Aline vai descer para fazer uma demonstração. Que acabei de fazer, eu levei 1 hora para fazer essa escada. Pesado pra caralho. O que cansa não é rasgar o ferro, é segurar a máquina. Então, pessoal, agora a gente vai colocar o porcelanato. O porcelanato vai num piso de madeira. Como é que eu vou grudar esse porcelanato na madeira? Eu vou usar argamassa piso sobre piso.